paz do Senhor, crianças. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, todos estejam bem no seu lar, que o Senhor Jesus possa abençoar a cada um de vocês, né? Para iniciar essa aula, nós vamos estar aqui chamando nossa amiguinha para estarmos orando para que o Senhor Jesus venha abençoar cada um de nós no dia de hoje. Você que tem seu pedido de oração, apresente diante do Senhor, porque eu não sei qual é a sua necessidade, do que você está necessitando nesse momento. Mas saiba que o Senhor é poderoso. E apresente diante do Senhor a sua causa. E o Senhor, Ele entrará com providência segundo a vontade dEle, que é perfeita e agradável. Então vamos estar orando, agradecendo ao Senhor por nós estarmos mais uma vez na presença do Senhor. Amém? Você que está aí na sua casa, dobre seu joelho. Então, incline sua cabeça e vamos estar orando. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nesse momento, meu Deus, em que nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Agradecida, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Pelo Senhor ter nos dado uma semana de paz, Senhor. E que o Senhor continue nos dando, Senhor, um final de semana abençoado. Que o Senhor nos dê um domingo na presença do Senhor. Pai, eu não sei qual é a necessidade dos teus filhos que estão nos seus lares. Mas o Senhor conhece, o Senhor sabe, Senhor, do que eles precisam. Visita, Senhor, a cada um, meu Pai. Repreende, Senhor, toda enfermidade, Senhor, repreende todo espírito de morte, Senhor. Consola, Senhor, a vida daquele, Senhor, que perdeu, Senhor, seu ente querido. Porque sabemos que só o Senhor é que consola, Senhor. Só o Senhor coloca paz no coração. Então nós te pedimos, Senhor, por cada família, pelos nossos lares, pelas nossas crianças, pela nossa nação, pela nossa cidade, para que o Senhor venha entrar com providência segundo a Tua vontade em todas as áreas, Senhor. E assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, né, crianças? Que o Senhor Jesus possa visitá-lo nesse momento. Nós vamos estar aqui falando o que? De mais uma lição de número 11, onde fala História de Fé e Coragem. Aqui nós estamos dando aula para os juniores, né? Classe dos juniores, que o Senhor Jesus, do 9 a 11 anos, que o Senhor Jesus venha abençoar a vida de cada um no seu lar. E a lição de hoje fala, Davi, um guerreiro segundo o coração de Deus. Então fala que Davi é um guerreiro segundo o coração de Deus. Olha como é bom ouvir essa palavra. Ser um homem segundo o coração de Deus. Será que nós estamos assim? Como Davi, sendo um homem, uma mulher segundo o coração do Senhor. Vamos estar aqui memorizando o versículo da lição de hoje. Você aí que está com a sua Bíblia, que está com a sua revista, você vai abrir a sua Bíblia aí, né? No livro de 1 Samuel, capítulo 17, do 1 ao 54. E o versículo de memorização é Salmo 56, 3, né? Salmo de número 56, 3. Então vamos ler? Memória em ação. Quando estou com medo, eu confio em Ti, ó Deus, Todo-Poderoso. Olha que maravilhoso, né? Olha como Deus é fiel, né? Como Deus é maravilhoso. Nós sabemos que aquele que confia no Senhor, ele alcançará misericórdia, né? E o Senhor Jesus, ele é poderoso e fará grandes coisas na minha e na tua vida, né? Então nós vamos estar aqui falando mais uma vez. Você memorize, né? Vamos lá? Memória em ação. Quando estou com medo, eu confio em Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Salmo 56, 3. Então esse versículo está dizendo, quando nós sentimos medo, nós devemos confiar em quem? Em Deus. Davi, ele coloca aqui o seu medo diante do Senhor, né? Nós que servimos ao Deus, nós tememos ao Senhor e sabemos o Deus que nós servimos, porque o Senhor é poderoso para agir conforme a vontade dEle em tua necessidade. Quando passar por aflições, saiba que Deus é contigo. Amém? Então nós vamos estar aqui
começando essa lição, né? E o objetivo dessa lição é que você, aluno, que você saiba que Deus quer usar a minha e a sua vida, e Ele vai nos capacitar para realizarmos grandes obras em nome do Senhor. Então o objetivo daqui é que o Senhor ele vai nos usar para fazer grandes coisas, né? Através do Senhor, através das nossas vidas, nós vamos fazer o quê? Grandes coisas para o Senhor. Então que você possa entender que Jesus ele quer usar a minha e a sua vida para que a obra dele permaneça crescendo, para que outras pessoas venham a ser alcançadas. Esse é o nosso objetivo. Nós que conhecemos ao Senhor, que fomos salvos, nós devemos crer que o Senhor é poderoso e Ele fará grandes coisas, mas para isso, para que outras pessoas conheçam a Cristo como eu conheci, você também, nós devemos testemunhar, falar as grandes obras que o Senhor fez na minha e na tua vida. Então que você possa entender que Jesus ele é poderoso e fará maravilha na minha e na sua vida. Você crê nisso? Eu creio que Deus ele tem a situação de mudar a situação de qualquer ser humano. Deixa que você tenha fé e se coloque à disposição do Senhor, né? Deus é maravilhoso. Então nós sabemos ali, nós vamos falar agora sobre a palavra de Deus. Então nós vamos usar, juniores, alguns visuais para representar esta lição. Amém? Deus é poderoso. E o Senhor Jesus é fiel. Então nós vamos ver aqui que os líderes israelitas, eles se reuniam e foram até Samuel. Esses líderes, eles foram até Samuel porque eles queriam algo. Eles viam que Samuel já estava velho e eles precisavam de algo. Então eles se juntaram e eles foram ali até Samuel, né? Pediu o quê? Pediu um monarca, né? Nós vemos aqui que monarca é uma forma de governo, né? É uma forma de chefe do estado que tem título de rei ou rainha, né? Então isso é monarca. Então ele o quê? Samuel, ele ficou triste, porque ele achava que aquelas pessoas não estavam felizes com a presença dele, com o que ele fazia. Mas olha, criança, como Deus é poderoso. Pois o povo estava desconsiderando, não era Samuel. Deus falou, Samuel, esse povo, deixa. Ele não está rejeitando a você, ele está rejeitando a mim, criança. Quando uma pessoa distrata você, que você leva a palavra do Senhor para aquela pessoa, desde que seja em nome do Senhor, que seja verdadeiramente, que seja guiado pelo Espírito Santo. O Senhor ele vai dizer, Samuel, essas pessoas não estão virando as costas para ti, eles estão virando para mim, que sou Deus, que criou, que fez todas as coisas e que tem cuidado. Eu tenho te colocado, Samuel, porque eu tenho te usado. Você fala através da minha boca, eu te uso e você fala aquilo que eu mando, né? Então o Senhor Jesus, ele é poderoso, né? Para fazer tudo e muito mais. Deus é fiel, né? Deus é maravilhoso, né? Então, Deus como seu único rei, pedindo um ser humano. Então assim, desconsiderando Deus como seu único rei e pedindo o quê? Um ser humano. Então ele pedia um ser humano e não era isso que Deus queria, né? Então o quê? Samuel ficou triste. Então Deus permitiu que Samuel nomeasse quem? A Saul. O povo não pediu um rei? Vai lá, nomeia Saul. Isso mesmo. Então o povo pediu um rei e ali o Senhor disse, não, Samuel, eles não querem? Eu vou dar um rei. Saul como rei da nação. Então Israel não tinha rejeitado Samuel, mas o próprio Deus. O tempo dos juízes já tinha acabado e começava o quê? A monarquia. O povo não queria mais saber de Deus. O povo queria um rei humano. O povo deixou de adorar Deus para querer adorar um rei humano. Olha que pensamento. Olha, crianças, como é difícil, né, entender o ser humano. Deus, ele agia diretamente ali com aquelas pessoas através da vida de Samuel. Mas aquelas pessoas viam em outra cidade que já tinha outros reis. Mas eles queriam um rei que eles pudessem ver, um rei real. Então, eles não estavam virando as costas ali para Deus. Eles estavam virando as costas para
para Samuel, ele estava virando as costas para Deus, crianças. Olha aqui o que diz mais. Aconteceu que Saul era desobediente. Deus, quando ele chamou Saul, ele sabia que Saul ia fazer. Mas Saul começou a deixar de ouvir a voz de Deus e ouvir a voz do povo. Então Saul foi desobediente. Então Saul já não estava sendo agradável para o Senhor. Então Deus ordenou Samuel ir até a casa de Jessé. Depois que Saul desobedeceu a Deus, Deus chamou a Samuel e disse: Samuel, vai até a casa de Jessé. Vai lá à casa de Jessé, o belamita, para ungir um dos seus filhos como rei de Israel. Chegando à casa de Jessé, Samuel fez passar todos os seus filhos diante do Senhor. Mas Deus não escolheu aqueles que estavam ali, criança. Deus disse: não, Samuel, não é nenhum desses que está aqui. Não é ainda nenhum desses, Samuel. Aí Samuel, mas ainda faltava o menor da casa, que estava onde? No campo, isso mesmo, cuidando das ovelhas. Então Samuel disse: manda-o chamá-lo. Chamou ele. Antes que ele chegar, ninguém vai se sentar à mesa. Então, quando Davi chegou, Samuel tomou um chifre. Então, o que aconteceu? Quando Deus mandou Samuel ir ali à casa de Jessé, o belemita, para ungir um novo rei, porque Saul já não era mais segundo a vontade de Deus, porque já não era obediente. Então, Deus mandou a Samuel ir à casa de Jessé. Entrando lá na casa de Jessé, Samuel olhou para todos. Deus: não, Samuel, não é nenhum desses. Não há outro? Então, Samuel perguntou: há outro? Não, há um menor da casa. Aonde ele está? Está cuidando das ovelhas. E a única coisa que ele sabe fazer está lá no campo. Então, manda chamá-lo. Porque enquanto ele não chegar, nós não sentaremos à mesa. Quando Deus faz, criança, é dessa forma. Porque o Senhor é que chama. O Senhor é que escolhe. Quando Deus escolhe, não é o homem, é o Senhor. Então o Senhor disse: vai lá e chama. É o menor. Talvez Samuel, quando olhou para o mais velho, de boa aparência, bem apresentável, bem bonitão, de boa fala, de boa aparência, os olhos de Samuel devem ter enchido. Mas nós podemos ser enganados. Mas o Senhor jamais vai ser enganado. Porque o Senhor, ele não é homem. O Senhor, ele conhece todas as coisas. Então o Senhor sabia que não era nenhum daqueles. Então disse: manda chamar o menor da casa. Aqueles que estão ali, que ninguém olha, que ninguém dá nada. E o Senhor diz: traz, é esse que eu quero. Porque o Senhor, ele não chama capacitado. Ele chama aquele que não sabe para ele capacitar. Então, criança, Deus mandou chamar Samuel. Então, quando Davi chegou, Samuel tomou o chifre de azeite aqui, ó. Lá não era vasilha, sabe? Tapaué, não era aquelas bacias de vidro bonita, não. Aqui era usado um chifre cheio de óleo para ungir um jovem na presença de seu irmão. Naquele dia em diante, o jovem pastor de ovelha ficou o quê? Cheio do Espírito Santo. Aqueles crianças que é chamado por Deus, quando Deus escolhe, ele consagra e ele derrama a sua unção, a sua bênção. E o Espírito Santo foi na vida de Davi. Davi foi ungido novo rei. Vocês pensam que já foi ali? Ele foi ali ungido e ele já foi reinar? Não, houve um processo, criança. E é nesse processo onde muita gente quer desistir, porque o processo é uma coisa que demora, é uma coisa que o Senhor vai preparar da maneira dele, o Senhor vai nos lapidar e vai deixar da forma que ele quer. Então houve um processo ali, mais tempo para Samuel, né? Então, nós vemos ali que certo dia o pai de Davi ordenou que ele fosse aonde? Até o campo a seus irmãos. Para o quê? Para levar alimento a eles ali. Então, o pai de Davi chamou ele e disse: Davi, vai ali, ali no campo da batalha, levar comida para seus irmãos e saber como eles estavam. Então Davi era obediente, crianças, a Deus, e foi ali, conforme seu pai havia lhe enviado. Ele seguiu ali e foi até os seus irmãos
levar alimento, né? E ali, quando o gigante Golias se apresentou e desafiou os israelitas e escolheu um soldado. Então, quando Davi chegou ali para levar alimentos, crianças, olha o que aconteceu, né? E foi quando o gigante Golias se apresentou e desafiou os israelitas, né? Olha aqui, criança. E foi quando o Golias se apresentou e desafiou os israelitas. Escolha o seu melhor soldado para lutar comigo. E se eles vencer, nós seremos escravos de vocês. Mas se eles perderem, vocês serão escravo meu. Então Golias chegou ali humilhando, afrontando os israelitas, afrontando o povo de Israel, o povo escolhido por Deus. E ele chegou ali afrontando, dizendo que escolhe ali qual é o melhor soldado seu. Escolhe para lutar comigo. Se você vencer, nós seremos seus escravos. Mas se você perder, vocês serão nossos escravos. E quando Davi ouviu isso, ele não gostou dessa fala. Então, eu que estou falando, né? Quando Davi ouviu as ameaças de Golias, decidiu lutar contra ele. É claro, um jovem, embora estivesse demonstrando muita coragem, não tinha chance alguma de vencer Golias. Um guerreiro experiente de quase quanto? De quase 3 metros. Davi era um jovem. Golias já era um homem, era um gigante de 3 metros, né? Naquela época as pessoas cresciam muito, né? E ali, Golias era da altura de 3 metros. Mas Davi, ele era diferente. Davi, ele tinha uma fé em Deus. Aonde você está depositando a sua fé, juniores, crianças? Aonde você tem colocado a sua fé? Será que você tem colocado o problema maior do que aquele que soluciona tudo? Aquele que fez a mim, fez a você? Né? Então nós vemos aqui que Davi, ele tinha fé em Deus. E essa foi a arma que ele usou para a batalha. E ele havia matado, se apresentou ali, diante ali do rei, e disse, eu já eu cuido das minhas ovelhas, eu sou pastor de ovelha, eu já matei leão, eu já lutei com urso, então eu sou um soldado. Mas Davi não fazia parte ali do exército, né? Mas ele foi ali e havia matado leões e ursos quando eles atacaram as ovelhas de seu pai. Deus também protegeria os filisteus. Saul deu a sua armadura para Davi. Olha, imagina, Davi pequenininho, aquele soldado era enorme, Saul deu ali o quê? Deu a sua armadura, né, a Davi. Mas Davi não se sentiu bem com aquilo. Eu imagino que Davi ficou ali todo perdido dentro daquelas armaduras, né? Então, ele não quis, tirou aquelas vestes, pegou a sua funda, eu creio que parece um estilingue, né? Então, Davi pegou o quê? Davi pegou a sua funda, pegou ali, né? A sua arma para guerrear, né? Davi, ele não quis aquelas coisas que o soldado usaria, mas ele se apresentou diante do Senhor como um soldado corajoso, que não desiste facilmente da sua batalha. Então, nós vimos aqui que Davi foi corajoso. Davi se apresentou diante do rei, dizendo que cuidava das ovelhas, que nunca deixou ninguém se aproximar da sua ovelha, né? E ali, ele pegou a sua funda com 5 pedras, né? No rio e foi ao encontro do gigante. Quando Golias viu, desprezou e disse, eu sou algum cachorro para você vir a mim com paus? Golias, criança, ele zombou de Davi. Ele falou, sou eu cachorro para você vir com paus, com pedras? Né? Ele desafiou, né, Davi. E Davi respondeu, você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos,
Olha que maravilhoso, olha que coragem, olha que fé. Davi, ele não olhou para o tamanho do gigante. Davi, ele disse, você vem com espada e lança e escudo, mas eu vou com o meu Senhor Jesus Cristo, porque essa é a nossa fé. Essa deve ser o nosso firmamento, essa deve ser a nossa confiança, criança. Qual é o teu problema? Qual é a tua aflição? Coloque-se diante do Senhor e fala, eu tenho fé, eu confio no Deus que me chamou. O Senhor, ele te chamou para ser um soldado corajoso, um soldado valente. Amém? Então, nós vimos aqui que Davi, o quê? Então Davi enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra e com a funda girou e lançou. E aquela pedra, criança, bateu bem forte. Aonde, criança? Aquela flecha, aquela pedra bateu bem sobre a testa do gigante, a cabeça do gigante, e ele caiu. E quando os filisteus viu que seu herói estava morto, correram, fugiram, disse, nossa, se ele matou aquele que lutava, aquele que nos defendia, nós não vamos conseguir, vamos fugir. E eles fugiram, criança. E os israelitas correram atrás deles e eles foram derrotados em nome de Jesus. Então, o que aconteceu? Davi, ele matou o gigante caiu no chão. Davi ficou de pé em cima daquele gigante, pegou a espada do gigante e decepou, cortou a sua cabeça, né? Então, Davi, ele se mostrou corajoso diante do Senhor. Então, criança, quando nós estivermos passando por dificuldade, que nós possamos se apresentar como um soldado valente, corajoso diante do Senhor. Então, aqui, o que nós devemos aqui? Encorajar vocês, crianças. Que diante do problema, diante da angústia, da aflição, que você possa confiar no Senhor. Assim como no versículo de memorização fala, quando eu estou com medo, eu confio em Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Nós devemos, criança, ter a confiança que Deus, Ele é o nosso Criador. E Ele ama a mim e a você. E Ele está preparando um lugar lá no céu para mim e para você. Só que nós não devemos esquecer que lá no céu, crianças, não entra pecado. Isso mesmo. No céu não entra pecado. Se você sentir medo, nós sentimos medo. O medo faz parte porque nós somos seres humanos, mas nós não devemos desistir. O medo é para aqueles ainda que não aceitaram Jesus. Então eles ainda precisam confessar diante do Senhor o seu pecado, para que a sua misericórdia venha a ser alcançada, para que o sangue de Jesus, nós que hoje aceitamos Jesus, você que ainda, criança, não aceitou Jesus como seu Salvador, que você venha entender que o sangue de Jesus nos purifica de todo mal. Então, criança, nós sabemos que Jesus, ele foi morto ali na cruz do Calvário, por causa do meu e do seu pecado, para que hoje nós estivéssemos aqui com o coração dessa maneira, limpinho, porque quando nós aceitamos Jesus, sabemos que o sangue de Jesus nos purificou, nos libertou de toda a maldição, de todo o pecado. Então nós, que hoje estamos aqui, que aceitamos Jesus como Salvador, somos nova criatura. Tudo se faz novo na minha e na sua vida, né? Damos graça ao Senhor, porque Ele morreu ali na cruz. E sabemos que Deus enviou o seu único Filho para que eu e você tivéssemos direito da salvação, do perdão. Então, que nós possamos, criança, depois de ter aceitado Jesus, que nós possamos permanecer crescendo na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. De que forma? Lendo a palavra, orando, testemunhando aquilo que o Senhor fez na minha e na tua vida. De que forma? Pregando o evangelho a toda criatura. Porque do mesmo jeito, criança, que eu tive o direito de aceitar Jesus como Salvador da minha vida, outras pessoas também precisam saber que há um Deus que nos criou, que nos formou, que fez todas as coisas, que Deus fez Davi segundo o coração dele. Talvez Davi, diante daquela situação,
Ele possa até ter tido medo, mas ele tinha um Deus, então ele teve um temor. Quando ele se colocou diante do Senhor para livrar aquele povo daquela aflição, daquela angústia, daquela afronta, né, de Golias, que estava ali humilhando ali os israelitas. Então, criança, que você possa compreender nesta manhã que Deus é poderoso, que Deus ele nos capacita e Ele nos chamou e nós faremos grandes obras na vida de outras pessoas, né? Em nome, não no meu nome, mas em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor ele nos capacita para nós realizarmos grandes coisas no nome dele. Então que você possa compreender que esse gigante não afrontou Davi, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Que você possa realmente, criança, entender que você é escolhido do Senhor. Não deixe que nada venha te afrontar. Coloque Deus diante da sua situação, diante do seu problema. Deus ele é poderoso e ele fará grandes coisas na minha e na tua vida. Crianças, a Mona Lisa está fazendo desafios. Então, nós aqui da Vila São João estamos desafiando as nossas crianças a responder a algumas perguntas, fazendo um vídeo e colocando ali no grupo ou colocando no nosso WhatsApp privado, né? Então, crianças, eu queria saber de vocês aqui o que é monarquia. Foi falado aqui, eu expliquei o que é monarquia. E criança, eu quero que vocês me respondam, o que Samuel usou para ungir Davi? Vocês sabem? Então você me responda lá. E vocês também possam me responder o que Deus falou para Samuel. Quando o povo se juntou ali, os líderes se juntaram e foram ali até Samuel. O que Deus respondeu para Samuel? Deus ele respondeu algo para Samuel. Deus ele falou: Samuel, esse povo não está. Então você vai me responder. Amém? Ouçam bem a lição. Assistam a lição que vocês vão entender todas as perguntas que eu fiz aqui. E aí vocês postam lá pra gente. Amém? Então eu agradeço aqui minha oportunidade. Por mais uma vez, o Senhor nos está nos concedendo, né? Esse momento de estar aqui. Para que você possa ter a fé que Davi teve diante de um problema. Que você possa saber que o Deus, o Senhor dos Exércitos, está conosco e nós não precisamos temer aos nossos inimigos. Amém? O medo vem, mas nós devemos ter a nossa confiança no nosso Senhor Jesus Cristo, porque foi Ele que nos chamou. Vamos estar aqui, chamando nossa amiguinha para orarmos aqui, né? Vamos orar? Apresente o seu pedido de oração diante do Senhor e o Senhor grandes coisas fará na minha e na tua vida. Vamos orar? Maravilhoso Deus e eterno Pai. Nesse momento, meu Deus, queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor ainda há de fazer, meu Pai. Senhor, continua conosco, Pai, nos guardando, nos protegendo, livrando-nos, ó Deus, de todo mal, ensinando-nos, ó Deus, a fazer a tua vontade. Senhor, que nós possamos, Senhor, também ser encorajados, Senhor, quando nós estivermos passando por aflição, por um momento difícil, assim como Davi, nessa história, nessa palavra, foi desafiado ali, mas ele não olhou para o problema, ele olhou para a solução, que é o Senhor Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Crianças, que vocês possam saber nessa manhã, que Deus ele é contigo, que você possa confiar em saber que o Senhor, ele nos chamou e ele nos capacitará. E Ele fará grandes coisas na minha e na tua vida. E assim, Senhor, eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.